Olá pessoal, venho nesse vídeo falar para vocês sobre os 3 grandes pilares para a prevenção do infarto do coração. Eu sou o Dr. André Brito, cardiologista clínico e intervencionista, e tenho como missão alertar e conscientizar a população sobre a doença que mais causa a interrupção inesperada dos sonhos de grande parte das famílias no mundo, o infarto do coração. E quais seriam esses 3 pilares? O primeiro deles é a análise minuciosa e detalhada dos fatores de risco para a doença aterosclerótica coronária, ou DAC, que é a doença que, em última análise, é a maior responsável pelos infartos que acontecem no mundo como um todo. O segundo grande pilar é a detecção precoce da DAC, da doença aterosclerótica coronária, através de exames periódicos de rotina, a depender do perfil de cada pessoa. E o terceiro grande pilar é jamais menosprezar os sintomas sentinela. O que vem a ser o sintoma sentinela? Uma boa parte das pessoas que infartam e que eventualmente vêm até a falecer pelo infarto, elas vinham tendo sintomas em algum tempo, nas últimas semanas ou nos últimos dias, e elas menosprezaram esses sintomas. Elas não deram a importância de que eram sintomas que estavam mostrando que algo errado estava acontecendo. E aí elas deixam de ter a chance de, num sintoma inicial, ou seja, um sentinela, ele está mostrando ali que está tendo um problema possível, ela acaba menosprezando e vem a infartar ou vem a falecer. Então é muito importante isso porque, como eu vou falar mais à frente, a DAC é, na grande maioria das vezes, uma doença silenciosa. E isso atrapalha demais a população como um todo a prevenir o infarto. O sentinela seria o quê? O sentinela seria algo ou alguém ou algum fator que estivesse protegendo alguma coisa contra alguma coisa, não é mesmo? Então, basicamente, o conceito do sintoma sentinela, da dor sentinela, são sintomas que boa parte das pessoas têm e que elas menosprezam e que estão, na verdade, auxiliando e avisando elas que o pior pode estar por vir. Eu digo isso porque até 2/3 das pessoas que infartam ou que vêm a falecer de doença coronária, elas são tidas como pessoas que nunca tinham tido sintomas até então. O que de fato é verdade porque elas nunca falaram para ninguém que tinham tido sintomas. Então, presume-se que de fato elas nunca tiveram. Porém, quando a gente pega boa parte dessas pessoas, que não as que faleceram, obviamente, mas as que infartaram e sobreviveram no hospital, e a gente vai colher a história e conversar com mais detalhe, depois que a gente consegue tratar, passar aquela fase crítica do tratamento inicial do infarto, quando a poeira baixa e a gente vai conversar com calma, aí a gente entende que, na verdade, não é bem assim. Na verdade, existiam já alguns sintomazinhos, uma dorzinha leve no meio do peito que vinha para o braço ou para o pescoço, um pouco de uma falta de ar diferente para fazer as atividades que até então fazia e não tinha nada, de 1, 2, 3 semanas para cá ou de alguns poucos dias para cá. Então, isso é fundamental. As pessoas acabam tendo sintomas sim, mas que elas menosprezam por não entender, por acharem que não é nada que preocupa, por serem leves, são sintomas sutis e leves, mas que estão aí para nos salvar. Então estejamos atentos a esses sintomas sentinelas, porque eles estão aí para nos proteger de um infarto ou de vir a falecer por um infarto. E quais podem ser esses sintomas sentinelas? Basicamente são as dores típicas do infarto, mas em menor intensidade. Como que é uma dor típica do infarto, ou a dor anginosa? É uma dor em aperto, difusa, no peito ou no tórax como um todo. Pode ser tanto no meio do peito, quanto para a esquerda, quanto para a direita. Tende a ser mais para o meio e para a esquerda, mas pode ser também um pouco para a direita. Essa dor ela tende a se irradiar para os braços, até para a palma das mãos, ou não, isso não é obrigatório. E é uma dor que pode também irradiar para o pescoço, para a mandíbula. A pessoa sente às vezes na mandíbula. Pode ir para as costas também e às vezes a pessoa sente um incômodo na boca do estômago. Na grande maioria das vezes, por ser sentinela, são sintomas leves, sutis, mas que duram aí cerca de 10, 20 minutos e vão embora. Ou às vezes 5 minutos. Pode vir também em pessoas, principalmente mulheres, idosos, diabéticos, sintomas simplesmente de uma indisposição e um cansaço, um fôlego curto para fazer atividades que até então estavam acostumados a fazer. Pode ser um equivalente que a gente chama de desconforto anginoso. E lembrar que o que não são sintomas sentinelas preocupantes do coração. Dores em pontada, que com a ponta do dedo você localiza. Dores em choque, facada, alfinetada.
essas dores pouco provavelmente vão ser sintomas preocupantes, tá ok? E outra coisa importante, dores no peito que pioram quando se enche o peito de ar ou solta, ou quando se mexe o tórax, ou quando deita de barriga para cima, de barriga para baixo, essas dores, ou quando mexe o ombro, essas dores tendem também a não ser dores preocupantes inicialmente para o problema grave de coração, porque elas, com esse caráter respiratório ou de posicionamento, de movimentação do tórax, elas tendem muito mais a ser uma dor ósseo-muscular ou às vezes uma dor pleurítica, uma dor pulmonar, que precisa ser investigada numa segunda sequência. E qual a importância de você saber sobre isso, né? De você entender sobre essa doença? Como vocês podem ver aqui nesse slide, é a doença que mais mata no mundo. E ela não poupa idade, nem sexo, nem classe social e nem área geográfica. Portanto, é uma doença global que atinge pessoas das mais pobres às mais ricas, homens e mulheres, e desde os seus 30 anos para frente até a fase dos idosos. Então, o infarto, ele é uma doença que realmente traz um impacto na interrupção dos sonhos da vida de milhares e milhões de pessoas. É cerca de 10 milhões de óbitos por ano por causa de infarto. Só para vocês terem a noção, esse gráfico aqui mostra um compilado das causas de morte em 2016 pela Organização Mundial de Saúde, OMS. E aqui a gente observa de forma bem assim impressionante, olha aqui, a primeira causa, doença isquêmica do coração, está em inglês. A segunda causa, acidentes. Depois vem alguns tipos de câncer de traqueia e brônquio, doença pulmonar, derrame e por aí vai. Então, por que não estarmos atentos e nos preocuparmos com uma doença que mais mata no mundo inteiro, sendo que naturalmente as pessoas se preocupam e estão sempre orientando os outros a cuidado quando vai sair de carro, não beba quando vai dirigir por causa do risco de acidente e de morte realmente nas estradas, né, os acidentes. Tenha cuidado quando vá dirigir, né, não use o celular na direção, para evitar o quê? A morte por acidente, que é a segunda causa. Mas a primeira causa, onde estão as campanhas contínuas e que vêm diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, né, para alertar a população para a principal causa de morte, que é o infarto do coração. Então, é muito importante que você esteja atento a isso e nem totalmente necessário por você propriamente dito ou você propriamente dita, né? O mais importante é que, se não você, os seus pais, os seus filhos, o seu esposo ou esposa, seus colegas de trabalho, parentes, alguém pode ser beneficiado por você se entregar as informações que a gente está propondo nesse vídeo. Uma coisa muito importante, e vale a pena mencionar como um pano de fundo para toda a importância da doença coronária, da DAC. Ela tem como apresentação, tá, esse gráfico aqui de pizza, e eu como mineiro gosto de chamar de gráfico de queijo. Então esse gráfico mostra, de todas as pessoas que têm a doença coronária no mundo, como que elas apresentam a doença do ponto de vista de sintoma. E olha que interessante isso, pessoal. De todas as pessoas que têm doença coronária no mundo, 1/3 das pessoas vai se apresentar como óbito, a primeira manifestação. 1/3, 30%. 1/3 vai se apresentar como infarto, não sentia nada, de repente infarta. Sobrevive com algumas sequelas ou muitas sequelas. Somente 1/3 da população, ou seja, de todo mundo que tem a doença coronária, 1/3, 30%, que vai ter uma dor no peito, que vai dar tempo de ir no médico e procurar uma consulta médica e aí descobrir que tem problema e ir lá e tratar. Então o que a gente está falando aqui é algo extremamente prevalente, ou seja, tem muita gente no mundo inteiro, é o que mais mata no mundo inteiro, e se apresenta em 2/3 dos casos como morte, primeira manifestação, óbito. Dorme e não acorda. Está andando na rua, cai duro no chão e não consegue sobreviver. Então, 1/3 dos casos é óbito e 1/3 do caso é infarto. Nunca sentia nada. Primeira manifestação, infarto. Dá tempo de chegar vivo no hospital e ser tratado. E o mais importante disso, o mais importante, nesses dois casos, tá? Nesses dois casos, aqui e aqui, que é o infarto e o óbito. A apresentação é inesperada e súbita.
Repito, apresentação inesperada e súbita. A pessoa nunca sentiu nada ou nunca valorizou muito sintomas completamente inespecíficos que ela não valorizava, e a primeira manifestação, óbito ou infarto, em 2/3 dos casos. No ano passado, a gente também atendeu uma pessoa, um senhor aí na faixa de seus 48 anos, que nesse caso ele estava muito atento aos fatores de risco dele. Ele estava atento e consciente aos fatores de risco. Por quê? Porque ele tinha perdido o pai próximo da idade dele, quando ele tinha seus 7, 8 anos de idade. O pai devia estar com 45, 46 anos e teve um infarto fulminante e não conseguiu chegar vivo no hospital. Ele ficou com isso marcado, né, ao longo da vida, e agora, chegando próximo da idade do pai, uma vez que a genética é um dos fatores de risco importantes, e tendo tido um irmão mais velho que já tinha colocado alguns stents no coração alguns anos atrás, ele procurou então atendimento cardiológico de check-up, onde foi evidenciado algumas alterações e levando então o cateterismo. Nós fizemos o cateterismo, de fato confirmamos, né, algumas obstruções, e a gente conseguiu tratar, colocamos os stents e começamos a melhorar as medicações dele e ao controle dos fatores de risco daí em diante. Então esse é um exemplo, né, de um senhor que tem um histórico e que você pode se antecipar ao problema fazendo uma avaliação periódica cardiológica, estando atento, estando consciente. Lembrando que a doença coronária, a DAC, para que a gente possa vencê-la, para que a gente possa evitar o pior, que é um infarto com graves sequelas ou óbito de uma forma inesperada, a gente precisa se antecipar a ela. Não dá para a gente ficar esperando o pior acontecer. Bom, ao longo desses 20 anos de profissão, né, e mais especificamente nos últimos 15 anos de cardiologia intervencionista, a gente pode observar inúmeros casos de pessoas que vinham assintomáticas, periodicamente fazendo suas investigações de rotina e detectaram problemas, e a gente conseguiu desarmar, digamos, né, desarmamos a bomba antes dela estourar. Isso é algo muito frequente, felizmente, na nossa prática. Eu sempre observei uma diferença grande naquelas pessoas que têm possibilidade de fazer um acompanhamento periódico cardiológico, seja por terem condição com plano de saúde ou estar num serviço, numa cidade onde o serviço público seja ágil e traga essas informações. E por outro lado, infelizmente, principalmente no serviço público no geral, muitas pessoas, por dificuldade de acesso a esse programa de prevenção e detecção precoce, acabam, infelizmente, não tendo essa oportunidade. E eles acabam sofrendo aí os reveses dessa falta de possibilidade de você detectar precoce um problema antes da bomba estourar. Então é muito frequente, felizmente, na nossa prática, a gente conseguir salvar muitas pessoas antes delas terem o pior, que é o infarto e o óbito. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre os fatores de risco, né, que é o primeiro grande pilar da prevenção do infarto. A gente divide os fatores de risco em 2 grandes grupos. Tá? O grupo de riscos não modificáveis, por enquanto, até o momento, dentro do que a gente tem de tecnologia, ainda a gente não tem como modificar o quê? A idade, que a gente observa aqui. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu reverter o envelhecimento. E a genética, que a gente vê aqui, que também ainda a gente não conseguiu, do ponto de vista prático, reverter o nosso risco genético diretamente com drogas ou com procedimentos bioquímicos, biológicos, diretamente no nosso DNA. Porém, uma coisa muito importante, o risco do envelhecimento, ele quanto mais será se nós nos envelhecermos de uma forma doentia, de uma forma ruim. E isso vai depender muito dos nossos hábitos de vida. Ao mesmo tempo, o risco genético, ele é um potencial risco. Ele não é certeza que acontecerá. Existe uma metáfora que eu tinha visto outro dia, que é como se você tivesse um piano que pode ou não ser tocado. No caso da doença aterosclerótica coronária do infarto, eu diria que a genética ela tem um papel um pouco mais intensivo do que talvez em outras doenças. Ela, de fato, muitas das vezes é o único fator de risco para a pessoa ter um infarto ou ter uma doença coronária. Então, ele não pode ser menosprezado em hipótese alguma. Mesmo que a pessoa tenha hábitos super saudáveis a vida inteira, infelizmente, o fato dela vir numa família que muita gente infartou precoce, né, ainda mais novos,
ela de fato está sob um risco absurdamente maior do que pessoas que não têm um risco genético. Tá? Então isso, para a doença coronária, é algo fundamental. Passando para os riscos agora chamados modificáveis. E aí a gente vai entrar num outro grupo, que é o grupo daqueles fatores que, boa parte das vezes, se é que a gente não pode revertê-los ou evitá-los, a gente pode controlá-los de forma bem adequada, com hábitos de vida saudáveis. Então, quais são eles? O primeiro deles é a hipertensão arterial. Então, ela é uma doença por si só, né, que tem também um fator genético associado. Tem pessoas que têm na família muita gente com hipertensão, elas vão ter um risco maior de se tornarem hipertensas. Porém, ela geralmente vem com outros fatores associados, uma alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade, estresse. Isso tudo junto vai propiciar também uma pessoa ter mais a manifestação de hipertensão do que outras que, mesmo tendo um pouco de genética, elas estão ativas, não engordaram, alimentam-se bem, têm os momentos de lazer e de desestresse. Então, a hipertensão arterial é um fator de risco. Como que ele age gerando um infarto? Ele lesa a parede da artéria, o endotélio, que é a parede, né, as células que revestem a parede das artérias, eles vão machucando aquilo ali e gerando um processo inflamatório, que eu vou falar um pouco mais sobre esse mecanismo da doença, né, efetivamente acontecer no corpo e a pessoa fechar a artéria e infartar. Eu vou falar mais detalhadamente mais para frente em outro vídeo. O outro fator de risco modificável, seria o diabetes. Antes da pessoa ser diabética, na grandíssima maioria das vezes, principalmente aqui eu me referindo ao diabetes tipo 2, ela passou por um período de resistência à insulina, intolerância à glicose e que só depois virou diabetes. Então é um processo que dura anos. Dura anos. Às vezes a pessoa ficou 5, 10 anos como resistência à insulina, ganhando peso, comendo uma alimentação rica em carboidrato refinado, em doces, em guloseimas, pães, biscoitos, produtos à base de farinha de trigo refinada, até que depois de 10, 20 anos, ela acabou manifestando diabetes. Nesse meio tempo, desde quando você tem a resistência à insulina, antes do diabetes, ou seja, o pré-diabetes já é um fator de risco. Por quê? Porque a insulina alta leva a mais inflamação na parede das artérias. O outro fator de risco importante, o sedentarismo. E na grande maioria das vezes vocês vão perceber que esses fatores de risco eles são sinérgicos, eles agem em conjunto. E isso é perceptível na nossa prática do dia a dia. A pessoa que é sedentária, ela tende a comer de uma forma mais inadequada e tende a, com isso, gerar maior risco de diabetes, de hipertensão. Obesidade, também um fator de risco que isoladamente ele não tem sido documentado como um fator de risco isolado para o infarto, mas ele, na grande maioria das vezes, está associado aos outros fatores de risco, como eu acabei de falar. Então a obesidade, principalmente a obesidade aqui falando, a obesidade visceral, né, aquela obesidade abdominal, onde há aumento da circunferência abdominal, ele é um fator de risco muito importante. O estresse, a meu ver, é um dos mais importantes fatores de risco, porque considerando, como vocês vão observar, que boa parte dos fatores de risco tem a ver com a forma como a gente vive, e não é nada que é herdado propriamente dito, mas sim são hábitos de vida. Os hábitos de vida, eles muitas das vezes são prolongados ou mantidos ou iniciados por uma vida muito estressante, por um estresse muito alto, que faz com que a pessoa perca a vontade, a noção e a importância de ter hábitos saudáveis que tragam bem-estar para ela. Então o estresse, para mim, aí, ele diretamente atua como um fator catalisador do infarto, o estresse agudo, e o estresse crônico também mantido, porém ele ajuda a pessoa a não conseguir ter hábitos saudáveis de forma contínua e persistente. Então ele é um fator, a meu ver, dos mais importantes. E é algo que dificilmente você vê pessoas hoje que não estão estressadas. Infelizmente, é algo da contemporaneidade que faz parte da nossa vida, mas que a gente precisa estar atento e criar mecanismos e maneiras da gente se poupar do estresse. Vou falar muito sobre estresse em outros vídeos futuros, mais especificamente do estresse. Tabagismo é um dos grandes fatores de risco também, e mais uma vez está junto com os outros, né? Às vezes a pessoa que acaba fumando muito, ela está mais estressada, come pior, é sedentária, então são coisas que estão ligadas umas com as outras. E por fim, a dislipidemia, essas gorduras aí circulando no sangue em excesso. Lembrar que a dislipidemia, ela não só é um fator isolado em pacientes que têm problemas genéticos de família, onde o colesterol é muito alto, e também está associada ao padrão de consumo alimentar. Pessoas que têm um consumo alimentar
mais específico, de muito carboidrato, muita fritura, elas tendem a ter um perfil de dislipidemia que é mais propenso a formar placas de gordura e é mais propenso a formar o diabetes. Junto desses fatores de risco todos, existe um, que é uma síndrome, que tem um pouquinho de tudo. Tirando o tabagismo, ele tem um pouquinho de tudo. Um pouquinho de obesidade visceral, um pouquinho de colesterol alterado, um pouquinho de hipertensão e um pouquinho de intolerância à glicose ou diabetes. A gente chama ele de síndrome metabólica. E ele é um dos fatores de risco mais graves, porque ele, juntando um pouquinho de cada desses que eu falei, esse pouquinho com pouquinho, com pouquinho, com pouquinho, vira muito. Tá? Então você junta 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 5 fatores, não é igual a 5 em termos de risco, mas igual a 100. Então você multiplica absurdamente o grau de risco quando você tem uma síndrome metabólica. Mesmo que você tenha um pouquinho só de pressão alta, um pouquinho de diabetes, um pouquinho de obesidade, um pouquinho de sedentarismo, um pouquinho de colesterol alterado, juntos esses pouquinhos viram um tanto muito, muito grave. E inflama muito as artérias do corpo e a chance de infartar aumenta absurdamente. Então, para a gente lembrar desses fatores de risco modificáveis, que eu chamo eles dos grandes fatores de risco modificáveis, eu criei uma palavra para tentar ajudar a gente a lembrar deles, ter uma noção que a gente tem que ficar livre deles. Então essa palavra é desadote. Vamos desadotar esses fatores. D de diabetes, E de estresse, S de sedentarismo, o A eu coloquei mais para ajudar na palavra para a gente lembrar, o D de novo de dislipidemia, o colesterol desregulado, O de obesidade, T de tabagismo e o H de hipertensão. Então desadotemos esses hábitos. Isso é o mais importante na mensagem que a gente fica aqui com relação a esses hábitos. A gente vai falar muito sobre como podemos fazer para melhorar esses hábitos e para termos hábitos saudáveis de vida. Isso não é simples, isso é um trabalho contínuo de uma vida, não é mesmo? E a gente vai trabalhar muito sobre isso nos vídeos futuros. E por outro lado, eu criei um outro termo para nos ajudar a adotar, então, hábitos saudáveis. Então vamos adotar, né? Adotar hábitos saudáveis. Quais eles? Uma alimentação saudável, nós vamos falar muito sobre isso futuramente. Atividade física, uma vida ativa. Vamos falar também bastante sobre que tipos de atividades e os cuidados que a gente tem que ter e como fazê-lo. Desestressarmos, termos uma prática periódica de desestresse. E quando a gente fala de estresse, de tentar desestressar, tudo começa com ouvir-se. Ouvir-se, entender-se, autoconhecimento. Só assim que a gente vai poder dar um passo para frente e melhorar a nossa relação com o nosso estresse e viver de forma mais adequada. E por fim, ter de todos os dias. Hábitos são coisas que a gente faz diariamente, todos os dias. Um pouquinho por dia, a gente dá pequenos passos todos os dias. No final de um ano, a gente andou uma maratona. Vou falar para vocês agora um caso que a gente atendeu ontem. A gente teve o privilégio e a honra de poder ser útil para a vida desse senhor, cujo nome eu vou poupar aqui para fins de preservação, né, da sua identidade, mas vamos chamá-los de Seu Carlos. O Seu Carlos chegou no nosso hospital ontem com um quadro de dor típica, né, uma dor em queimação no peito, irradiando para o braço, com sudorese profusa, e ele procurou o hospital. Nós fizemos um eletrocardiograma, não parecia ter nada grave naquele momento pelo eletro, mas como a dor era muito sugestiva, a gente acabou optando por fazer o cateterismo já de forma imediata, onde a gente observou que uma das 3 artérias do coração, a coronária direita dele, estava com 99% de obstrução, já com muito coágulo dentro da artéria. A gente conseguiu tratar, colocamos o stent, ele ficou excelente e vai ter sequelas mínimas, praticamente inexistentes, e vai voltar à sua vida normal. O mais interessante do que ocorreu com ele é que ele foi muito cuidadoso com os sintomas sentinela. Num dia antes, ele nunca tinha sentido absolutamente nada. E num dia antes, ele teve sintomas premonitórios. Ele teve uma dorzinha que incomodou um pouco, um incômodo no estômago, na boca do estômago, uma dor no peito. Mas foi fugaz e ele acabou achando que não era nada que preocupava. Deu um pouquinho de náusea e ele passou. Quando ela recorreu no dia seguinte, aí sim ele falou: oxe, vou logo para o hospital. Então, isso foi o que salvou. Ele não protelou a ida ao pronto-socorro, uma vez que ele teve sintomas recorrentes e que realmente o ameaçaram. Caso ele tivesse ficado em casa, provavelmente ele teria tido um infarto e talvez até fatal.
E o mais interessante nessa situação dele, ele era relativamente jovem, 55 anos, isento de fatores de risco significativos e era uma pessoa que praticava atividade física de forma regular. E além disso, vinha fazendo seus check-ups cardiológicos periódicos. A gente não sabe ao certo os detalhes dos exames que vinham sendo feitos nesses check-ups cardiológicos, mas, ao que tudo indicava, ele não tinha nada que sugeria uma obstrução grave. Felizmente ele foi salvo, mas mostra quão importante é, mesmo fazendo check-up, mesmo não tendo fator de risco, como os sintomas sentinelas podem salvar uma vida.